Quem abriu, diga amém. Está escrito, João capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos ler juntos agora? De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Espírito Santo, ilumina nossa mente e o nosso coração, para que o Senhor mova vidas que estão aqui, pessoas que têm se achegado à casa do Senhor, queridos que estão ávidos por ouvir a sua voz. Que a multiforme obra do Espírito Santo fale poderosamente sobre cada vida aqui, e que haja um derramar do Senhor, que haja um visitar do Senhor, e que essa noite seja noite de consagração, de santificação, de salvação para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. O cenário desse texto é Jerusalém. E estava acontecendo a festa dos tabernáculos, uma das 3 grandes festas que os judeus celebram anualmente em Israel: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então era uma grande celebração que os judeus piedosos saíam das suas regiões, seja os judeus da dispersão, da diáspora, aqueles que estavam mais distante de Israel, ou mesmo em Israel, mas não em Jerusalém, e subiam para Jerusalém para adorar, para ofertar, para consagrar, para ouvir as instruções da lei do Senhor. E era uma grande celebração, uma celebração que os judeus tinham como ilustração sair das suas casas, levantar tendas em Jerusalém, em torno do templo, e durante 7 dias acendiam fogueiras, lâmpadas, lamparinas, candelabros, e então relembravam, traziam à memória o que Deus fez com o povo de Israel, libertando do Egito, e durante o período no deserto, levantavam tendas à noite, e então o Senhor, num ato de teofania, ou seja, uma evidência, uma mostra de Deus, através de uma coluna de fogo, aquecia o povo, dava direção ao povo, e fazia com que o povo não estivesse sob o espectro das trevas. Então era um momento de grande celebração, e essa celebração era uma celebração que falava exatamente disso, falava desse Deus que iluminava, esse Deus que dava direção, esse Deus que trouxe libertação a Israel. E eles celebravam, eles salmodiavam, eles cantavam, e um dos salmos que eles entoavam era o salmo de número 27, verso 1, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Jesus tinha saído já de uma ministração em Jerusalém, no templo, e ele se dirige ao Monte das Oliveiras, e ele fica ali por um tempo. O capítulo 8, versículo 1 e 2 diz que Jesus retorna do Monte das Oliveiras, já na madrugada, e encontra pessoas ali, e começa a ensinar na madrugada às pessoas que estão ali. E é interessante de que alguns historiadores dizem, e alguns comentaristas afirmam, que naquele momento da madrugada, a luz já tinha apagado. As lâmpadas e o
e as fogueiras já tinham se esvaziado em torno do templo e no templo. E é nessa hora que Jesus entra, antes do raiar do dia, antes do nascer do sol, ainda na escuridade, ele se aproxima daquelas pessoas e ele então diz exatamente o que está no capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Gostaria de compartilhar com vocês 3 lições que apenas este versículo nos traz. A primeira lição que esse versículo nos traz é que Jesus revela a sua pessoa divina. Esse texto que nós lemos, esse único versículo, revela a pessoa divina de Jesus. Quando ele diz: eu sou a luz do mundo, quando Jesus fala eu sou, ele está declarando, ou melhor, fazendo uma autodeclaração de que ele é Deus. Ele está revelando a sua natureza divina, a mesma expressão que Deus falou com Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando ele diz para Moisés que ele é o eu sou o que sou. Então Jesus aqui evoca a mesma expressão, agora usando a expressão grega ego eimi, ou seja, eu sou o que sou, eu sou Deus, eu sou a luz do mundo. E isso é muito importante, porque esta afirmação de Jesus estabelece a sua identidade. Mesmo sendo o verbo encarnado, esse verbo encarnado evidencia que ele é divino. Se ele é 100% humano, nesse texto ele deixa claro também que ele é 100% Deus divino. E mais do que isso, ele traz aqui e faz uma analogia muito clara, dizendo assim: como o povo de Israel no deserto era dirigido à noite e aquecido pela glória de Deus, pela coluna de fogo que descia sobre o povo, mas que esta coluna teve um fim em si mesmo e depois se esvaiu. Agora ele chama para si dizendo: eu sou a luz do mundo. E quando ele diz isso, ele está dizendo de que esta luz, que é Jesus, jamais se apagará. Em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3, nós temos ali algo importantíssimo no ato criativo de Deus. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, ou seja, a terra estava desolada, a terra estava estéril, a terra não tinha nenhuma arquétipo no sentido de estar pronta e acabada na perspectiva criacional. Mas o texto continua dizendo que essa terra que era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava, estava sobre as águas, se movia sobre as águas. E no versículo de número 3 do capítulo 1, nós encontramos ali uma expressão importantíssima e que é fundamental que entendamos. O texto diz que o próprio Deus disse: haja luz, e o quê? Houve luz. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, nós encontramos também uma mesma expressão. No princípio, o verbo já estava com Deus, e esse verbo era Deus. E se você observar, no capítulo 1 ainda, no versículo 4 e 5, nós encontramos ali,
Mais uma expressão importante que o evangelista João nos chama a atenção, no versículo 4, quando ele diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, o verbo encarnado, o verbo vivo, que era esse verbo, o Logos de Deus, o próprio Cristo, o Cristo encarnado, o verbo que estava com Deus no princípio de todas as coisas, esse verbo também é Deus, e esse verbo é que ilumina, é que traz lâmpada aos olhos para que caiam as escamas e as pessoas comecem a olhar e observar que não precisam mais andar na ceguidão espiritual, mas quando são deparados com esta luz, que é o próprio Deus, ofuscada sobre os seus olhos, sobre a sua face, sobre os seus traços fisionômicos, absolutamente, de uma maneira extraordinária, começam a ver e a enxergar espiritualmente. Mas mais do que isso, alguém pode dizer: pastor, mas esse texto aqui está dizendo então que Jesus estava no princípio de tudo, que Jesus é o próprio Deus? Sim, é exatamente isso. E quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando o texto diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz, Jesus estava presente junto com o Pai e o Espírito Santo na criação de todas as coisas, coparticipando da criação, porque Ele é a luz do mundo. E a gente pode entender melhor isso a partir do capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, se você observar o texto diz aí: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. O texto no hebraico aí está no plural, façamos. Significa que esse texto está falando de que havia mais de uma pessoa. A expressão façamos na nossa língua portuguesa é a primeira pessoa do plural. Nós façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, o Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, já estava no ato da criação, trazendo luz, lâmpada, coluna de fogo, visão ao povo, e aí então ele afirma: eu sou a luz do mundo. E se nós observarmos em 1 João, ainda João falando sobre este assunto, em 1 João capítulo 1, nós encontramos algo importantíssimo no versículo de número 5. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz: ora, a mensagem da parte dele temos ouvido e vos anunciamos, e é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui nós temos uma clara e evidência afirmação de que Jesus Cristo é luz, Ele é a luz do mundo. Por isso Ele tem um poder salvífico, por isso Ele tem um poder de salvação. E quem se depara com Jesus não vive mais sob a escuridão, o domínio das trevas. Quem se depara com Jesus, a luz do mundo, os seus olhos são abertos e começam a observar claramente a presença desse grande eu sou, eu sou a luz do mundo. Meu querido, nesta noite, só existe um Senhor e Salvador capaz de tirar você de um caminho de escuridade, de um caminho de trevas. Somente há em Cristo o poder
de fazer com que você saia das densas trevas do pecado e seja arrancado, como o texto sagrado diz, que aquele que está em Jesus, aquele que é alcançado por Jesus, aquele que é alcançado pela graça de Jesus, ele é transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso, esse texto começa com uma autodeclaração sobre a pessoa de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é a luz do mundo, Ele é e é Deus, será Deus e sempre o será. Segunda lição que esse texto me chama a atenção é que, além desse texto revelar a pessoa divina de Jesus, Jesus nos mostra também que Ele revela nesse texto o seu propósito. O seu propósito. O texto diz assim, no verso de número 8, capítulo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou, e aí Ele diz quem Ele é, a luz do mundo. O propósito de Jesus é iluminar. O propósito de Jesus é dar direção. O propósito de Jesus é fazer com que você não ande mais nas trevas. O propósito de Jesus é fazer com que você tenha uma vida totalmente clarificada pela presença de Jesus. E aí eu quero chamar a sua atenção para o contexto desse texto. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, há um contexto. Quando Ele fala do seu propósito de iluminar as nossas vidas, há um contexto. E o contexto começa exatamente a partir do versículo 1 do capítulo 8. A Bíblia diz que Jesus volta de madrugada para o templo. Ele sai do Monte das Oliveiras e vai para o templo. E Ele começa a ministrar a pessoas que estão ali. Rapidamente, diz o texto, que escribas e fariseus carregam uma mulher. Esta mulher foi flagrada, ela foi surpreendida em adultério. E eles então chegam para Jesus e diz, Jesus, aqui tem uma mulher, ela foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés diz que esta mulher, ou que a mulher que for surpreendida em adultério, flagrada em adultério, ela deve ser apedrejada. A morte é por apedrejamento. É interessante isso, porque o texto aqui não menciona o homem, o adúltero. E Jesus, diz o texto, que ele está escrevendo no chão. E ele percebe claramente que nós temos ali jovens e anciãos, todos já com pedras nas mãos. E ele então faz uma pergunta: aquele que não tiver pecado, lance primeiramente a sua pedra. O texto diz que do ancião ao mais jovem começam a soltar as pedras e começam a sair. E aquela mulher fica ali ainda aguardando, e Jesus está escrevendo, e então ele levanta a fronte e observa aquela mulher e faz uma pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E aquela mulher disse: não estão mais aqui, Senhor, todos foram embora. E Jesus fala algo para aquela mulher: mulher, vai e não peques mais. A graça de Deus foi visitada sobre aquela mulher. Tanto aquela mulher quanto aqueles homens que estavam ali para apedrejá-la até a morte, estavam cegos. Estavam vivendo em densas trevas. Aquelas pessoas estavam vivendo uma vida onde
pairava sobre si todo um ato de ignorância espiritual. Os escribas e fariseus que estavam ali com aquela multidão, estavam cegos por causa da sua religiosidade. O que eles estavam fazendo e falando não era porque eles eram espirituais e estavam cumprindo a lei. Eles estavam ali, na verdade, apenas para agir de maneira dogmática, ortodoxa, muitas vezes no sentido de radicalidade e no sentido mais amplo ainda, de exercer e mostrar apenas a sua religiosidade. Mas o seu coração, ou os seus corações, estavam longe de Deus. Não havia uma espiritualidade sadia. Ao contrário, ali estava um legalismo profundo naqueles homens. E vocês sabem muito bem que o legalismo religioso é algo terrível, porque muitas vezes o legalista quer impor a sua vontade sobre o outro e despersonaliza o outro e faz com que aquela pessoa seja completamente anulada. Então, uma das características de alguém ignorante espiritualmente é quando ele vive uma vida religiosa, legalista, completamente dissociada das Escrituras. Mas aquela mulher também estava cega. Aquela mulher estava vivendo os dramas mais profundos da existência humana. Ela era classificada como a terceira categoria de Israel, entre publicanos e pecadores. Aquela mulher que estava vivendo uma vida terrível, uma vida totalmente longe de Deus, insensível, uma vida completamente sem o próprio conhecimento da graça de Deus sobre a sua vida. Quantas pessoas não estão vivendo assim? Há muitas pessoas na igreja que têm uma vida de religiosidade, mas ainda não experimentaram verdadeiramente uma experiência profunda, íntima com Deus. Há muita gente que se familiarizou com Deus, e por causa disso a vida cristã se tornou comum e se acostumou com o sagrado. Há muitas pessoas que vêm à igreja, mas nunca tiveram verdadeiramente uma transformação, um impacto, uma mudança provocada pelo novo nascimento, por uma metanoia profunda e verdadeira, ou seja, uma mudança de mente. Aquilo que você estava andando, caminhando longe de Deus, no sentido de viver uma vida completamente involucrada pelo pecado, quando Deus nos encontra, nós damos um giro de 180 graus, essa metanoia acontece, e nós começamos a ir em direção a Deus. E nesse caso, quando nós vamos em direção a Deus, nós deixamos de viver essa familiaridade e começamos a experimentar a intimidade com Deus. Não basta ser familiar de Jesus, é preciso ter intimidade com Jesus. Então havia ali uma ceguidão, havia ali, na verdade, gente completamente cega, uns pela própria religiosidade e o legalismo religioso, outro porque de fato não tinha tido um encontro real com Jesus e estava impregnado pelo pecado, depravação total, que muitas vezes envolve um homem e uma mulher. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como tem sido a sua caminhada. Talvez você olhe para os horrendos pecados que você tem cometido e tem se assustado e tem se apavorado diante de tantos pecados assustadores. Talvez você olhe para você mesmo e diz: Senhor, eu não sou capaz disso. Como que eu posso ser alcançado pela sua graça quando eu olho para os meus pecados, pecado de adultério, pecado de prostituição, pecado de vícios, de alcoolismo, ou tipo de drogas, ou então por uma vida terrível, envolvido por tantas coisas terríveis que só você conhece. E quando você olha para si mesmo, você diz: como eu posso ser alvo dessa graça? Deixa eu falar uma coisa para você. Certo dia, Martinho Lutero foi surpreendido por um ataque satânico. E ao ser surpreendido por esse ataque satânico, ele foi confrontado. Ele estava numa sala, uma mesa e um quadro preto, escuro, negro, melhor dizendo. Então Satanás veio e o acusou, dizendo de que, a despeito dele se achar espiritual, ele era o maior pecador da face da terra. E ele disse:
Como você pode pregar, como você pode anunciar, como você pode afirmar que você é o Martinho Lutero, quando a tua vida é uma vida cheia de pecaminosidade? E então Martinho Lutero disse: eu vou expor aqui então os meus pecados. E ele foi colocando pecados horrendos naquele quadro negro, colocando todos os seus pecados, e ele preencheu aquele quadro com todos os pecados, e o inimigo disse: é isso que você é. Então Martinho Lutero pegou um tinteiro e jogou naquele quadro, e aquele quadro então foi derramado sobre aquelas letras, aquelas palavras, aqueles pecados que foram enunciados ali no quadro negro. E quando aquele tinteiro foi derramado, ele disse: eu sei quem eu sou, e sei dos meus pecados, sei das agruras da minha alma, sei dos meus sofrimentos, sei das minhas fragilidades, sei das minhas crises mais profundas, mas saiba de uma coisa: o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. É assim que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Se o inimigo tem acusado você, se o inimigo tem apontado você, dizendo de que você é um pecador indigno, alguém que é incapaz, alguém que não é alvo da graça de Deus, se você se depara com tudo que você já fez e praticou, e você olha para si e percebe claramente de que você é incapaz de sobrepujar todos os dramas mais profundos da sua alma, eu quero dizer para você que o sangue de Jesus, a luz do mundo, é poderosa para purificar todos os nossos pecados, e até mesmo o pecado de morte eterna. Você crê nisso? Esse é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus. Porque sem Jesus estamos mergulhados e imergidos nas trevas do pecado. Porque sem Jesus estamos perdidos, sem direção. Porque sem Jesus estamos cegos e mortos espiritualmente. Porque sem Jesus estamos caminhando para as densas escuridão da morte eterna, estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas graças a Deus que nessa noite Jesus pode mudar a sua história, a sua vida, aplacando de uma maneira poderosa a sua graça sobre você, e você vai se render a Ele, não porque você quer, mas é porque o Espírito Santo de Deus já está mexendo no seu coração, tocando na sua alma e fazendo você ir em direção à sua presença. Isto é graça irresistível. Nessa noite Deus tem algo para você poderoso, talvez para a salvação, ou talvez para uma reconciliação com Jesus. Esse texto fala sobre a pessoa divina de Jesus. Esse texto fala sobre o propósito divino de Jesus. E esse texto nos fala sobre a promessa divina de Jesus. Observe, por favor, versículo 12, diz assim: de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Primeiro ele fala da sua pessoa, eu sou. Depois ele fala do seu propósito, que é ser luz do mundo, de iluminar o mundo que está em trevas. Agora ele fala da promessa. A promessa é essa: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus está falando para aquela multidão, e ele lança aqui uma promessa, de que aquele que segue não andará em trevas. Essa é a promessa de Jesus. Jesus aqui está falando de segurança, a segurança do crente. Jesus está falando aqui da proteção. Assim como ele protegia o povo no deserto à noite, aquecendo, fortalecendo e dando direção e se manifestando poderosamente, Jesus é o único que pode trazer segurança para você, que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não tem que temer absolutamente nada, porque o Senhor está com você. Quando eu olho para o Salmo de número 121, quando o texto diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Esse salmista, ele estava andando, peregrinando em direção a Jerusalém, ao templo. Na sua peregrinação ele sabia de que ele iria se deparar nos outeiros, nos montes, com ídolos, mas também com salteadores, com ladrões, com aqueles que poderiam atacá-los. E ele olha para os outeiros, para os montes, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí há uma expressão implícita nesse texto, no hebraico, dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dormitará, e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz o Salmo 91, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero dizer para você nessa noite de que você não precisa andar na escuridão, você não precisa andar sem rumo, sem direção na sua caminhada. Talvez você tenha caminhado e perdido o caminho, a verdade e a vida nessa sua trilha, nessa caminhada. Talvez em vez de você andar pelo caminho, você está andando por uma vicinal, andando pela lateralidade da vida. É necessário dizer a você que você pode ser aprumado e olhar para aquela coluna de fogo espiritualmente, olhar para Jesus como a luz do mundo. Você pode declarar nessa noite de que apesar de todas as lutas que você tem enfrentado, todos os dramas que você tem passado, todos os momentos de escuridade, Jesus pode iluminar a sua vida nesta noite e fazer com que você retome a direção certa, de maneira clara e inequívoca, com Jesus. Com Jesus. Essa é a promessa dele para você. Você pode nessa noite se entregar e se colocar nos braços do Pai, porque Ele traz segurança para a nossa vida. Esse texto revela a pessoa divina de Jesus. Ele é Deus. Esse texto fala do propósito de Jesus. Ele é a luz do mundo. Esse texto fala da promessa dele, que aqueles que o seguem jamais andarão nas trevas, mas terão a luz da vida. Quero concluir esta mensagem hoje convidando você a se deparar com essa luz nesta noite. Sabe, era uma festa, era uma grande celebração, muitas pessoas estavam celebrando, mas muitas pessoas que celebravam estavam presos no Antigo Testamento, olhando e lembrando da coluna de fogo. Jesus volta ao templo e fala que Ele é a luz, que Ele é o candelabro, que Ele é a lâmpada, que Ele é aquela fogueira. E a diferença é que muitos daqueles estavam cegos, andando na escuridão, porque quando a luz apagava, muitos deles não tinham sentido de viver. Mas quando Jesus chega, Ele chega para iluminar, e essa iluminação não é passageira, não é efêmera, não é momentânea. Essa luz é para sempre. Essa luz está aqui hoje. Essa luz verdadeiramente é Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer um convite a você, porque eu tenho aprendido nessa caminhada, de que talvez nessa noite haja dois tipos de pessoas, e eu me incluo muitas vezes. Há pessoas que estão caminhando
nas trevas e na escuridão espiritual que eu estou falando, não consegue enxergar, e que por muitos e muitos anos não tem certeza da sua salvação, por muitos e muitos anos não tem a convicção e a segurança em Jesus, e que talvez na sua mente isso ecoe sempre. Talvez aqui alguém chegou hoje dizendo: é tudo ou nada, é a minha última cartada. Jesus pode iluminar você hoje aqui e trazer vida e luz para o seu coração. Mas nesta noite também é possível que haja pessoas que se olhe mesmo já tendo a luz de Cristo em sua vida, mas ela está bruxuleando, ela está apagando, ela está quase que se esvaindo. Ela só não se esvai porque quando nós somos alcançados por Jesus, a salvação ela é dada por Deus de uma vez por todas, mas está vivendo uma vida longe, uma vida entristecendo o Espírito Santo, uma vida que precisa de posicionamento. Eu não sei em que você se enquadra aqui, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. Sabe, é muito difícil tomarmos posicionamentos para caminhar com Jesus, porque é uma luta espiritual que a gente trava, a nossa mente divaga, a gente se afasta, a gente não quer, a gente acha que não está preparado. Mas saiba de uma coisa: o Espírito Santo de Deus pode trazer você, porque é Ele que faz isso, e você pode fazer uma grande reconciliação com Jesus. Ou você pode dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui para professar diante das pessoas que eu sou teu. Se você quer esse momento na sua vida, eu quero convidar você a uma oração aqui na frente. Você pode vir, você que é já da igreja, ou você que está começando a caminhada, que está aqui, mas que a Bíblia diz que quando nós tomamos um posicionamento de professar a Jesus como Senhor, Ele também irá declarar e professar diante do Pai que está no céu a respeito da sua vida. Eu quero convidar você que deseja orar hoje aqui. Eu vou me colocar aqui como primeiro nessa oração, porque eu preciso urgentemente de viver uma vida cada vez mais consagrada com Deus. Então, se você deseja essa oração, venha pela fé, não se preocupe com ninguém, é você e Deus. E saiba de uma coisa: o Senhor pode fazer algo novo na sua vida aqui. Nós vamos adorar a Deus, e se alguém desejar, venha movido pelo Espírito Santo. Pode vir e pode chegar aqui na frente, pode se aproximar bem aqui, e venha na paz, a paz que excede todo entendimento, o Espírito Santo. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios. Vou pedir para os pastores e presbíteros que já fiquem aqui, por favor. O que mais não fará? Se Deus está movendo o seu coração, venha. Eu não tenho que andar preocupado. Venha no Espírito Santo. Venha sendo conduzido pelo Deus. Pode chegar, pode se aproximar. Deixa o Espírito Santo. Deixa o Deus falar com você. É o Espírito Santo que traz. Eu vou pedir aos irmãos da recepção que se aproximem também. Confiarei em ti.
Nós, Senhor, vai tocando aqui. Se tem mais alguém que deseja uma oração, venha. Todos nós precisamos viver sob a graça de Deus. Ó Espírito Santo. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Senhor Deus, Senhor das nossas vidas, nós colocamos diante de Ti a vida dos nossos irmãos, dos nossos queridos que estão aqui, ou por salvação, ou reconciliação, Senhor. Nós pedimos agora, Deus, que Tu faças a Tua obra poderosa, porque só o Senhor é capaz de fazer esta obra de reconciliação, de salvação, através da regeneração do Teu Espírito Santo. Senhor, sela estas vidas aqui com Teu poder. Faz esta obra poderosa, Senhor. Faz algo especial, Senhor. Opera o Teu milagre, Senhor. Um milagre, Senhor, que só Tu podes fazer. Senhor, que Tu venhas iluminar mentes e corações aqui. Que haja vida eterna neste lugar. Que haja salvação. Porque nós cremos, ó Deus, que aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Senhor, talvez alguém esteja aqui, ó Deus, no auditório, pensando, refletindo, para se posicionar verdadeiramente diante de Ti. Senhor, alcança também cada vida aqui, para a glória do Teu nome, Senhor. Que a Tua luz resplandeça, Senhor Deus, poderosamente. Que haja um raiar do sol nesta noite, um raiar do sol da justiça, Jesus Cristo nessas vidas, para a glória do Teu nome, Senhor. Sela esse momento, Senhor Deus, e nós declaramos que o inimigo não tem poder sobre essas vidas, que as forças do mal não têm poderes sobre essas vidas, porque o nosso Deus é poderoso e o inimigo já foi vencido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por esta noite e pela manifestação do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Sopra, Senhor, o Teu Espírito neste lugar. Sopra, Senhor, o Teu Espírito sobre cada vida aqui. Ó Deus, enche-os com a Tua presença, enche com o Teu Espírito Santo. Que os nossos cântaros, as nossas vasilhas sejam cheias agora do Espírito Santo. Que haja plenitude nesse lugar, que haja visitação nesse lugar, que haja um mover do Teu Espírito, Senhor. E nós clamamos agora: vem sobre o Teu povo, vem sobre aqueles que estão em casa, Senhor, que se renderam a Ti nesta noite, aqueles, ó Deus, que estão seguros em Ti. Aleluia, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Oh Deus, vamos aplaudir o Rei dos Reis,
Sim, senhores, hoje a festa do céu. Confiarei, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, ministra os teus dons espirituais nesse lugar. Senhor Deus, só tu podes dar dons espirituais. Toca, Senhor, agora. Toca com teu poder. Toca com teu Espírito. Toca com teu Espírito. Toca com teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.